Estúdio CBN. Bom, como anunciamos no início desse Estúdio CBN, hoje a gente vai falar sobre a indicação do presidente Jair Bolsonaro de um novo nome para compor a Corte Suprema do país. Nós trouxemos para falar sobre esse assunto a doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora em Mídia, Política e Religião, consultora da plataforma Religião e Poder do Instituto de Estudos Religiosos, Magali Cunha. Oi, Magali, bem-vinda. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando nessa tarde. Prazer estar na companhia do professor Carlos. Eu falei o nome do instituto errado, Instituto de Estudos da Religião, para ficar corretinho. Exatamente, o ISER. Isso, exatamente. ISER. Estamos também com o professor da Fundação Getúlio Vargas, professor da FGV Direito de São Paulo, Carlos Ari Sanfeld. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Fernando. Professora Magali, um prazer. Bom estar de volta aqui, embora nós estejamos distantes, né? Mas voltaremos a nos encontrar presencialmente. Em breve, ainda bem. Bom, na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa que vinha fazendo desde o início do mandato dele de indicar um ministro terrivelmente evangélico. Na verdade, a gente vai saber se ele cumpriu, né? Ele indicou o ex-ministro da Justiça André Mendonça, é o atual advogado-geral da União e deve ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal pela saída do ministro Marco Aurélio Mello. Eu quero começar entendendo e perguntando para vocês por que Bolsonaro indicou Mendonça, Magali? Então, ele, como você já disse, Tatiana, cumpre aí o que ele havia indicado em 2019 ainda, num culto realizado com a bancada evangélica na Câmara Federal, e naquela ocasião ele afirmou: o Estado é laico, mas nós somos cristãos. E a partir daí disse que plagiaria Damares Alves, que cunhou essa expressão quando ela disse somos terrivelmente cristãos. E ele disse então que nomearia para o STF alguém terrivelmente evangélico. Nomear uma pessoa evangélica não é a questão. A gente tem pessoas de outras religiões no STF, temos pessoas da religião judaica, temos uma católica, ministra Carmen Lúcia. A questão não é essa, a questão é a palavra terrivelmente. O que isso significa, né? Então, é a afirmação de um compromisso aí com uma ala, com uma parcela de evangélicos que são muito conservadores, a gente pode até classificá-los como fundamentalistas, e é essa parcela que tem um compromisso com o governo. Então, chamar de terrivelmente evangélico é um adjetivo que seria aquele que vai defender os preceitos desse governo que estão alinhados com esse grupo conservador da ala evangélica. Professor Carlos, o que a gente sabe sobre André Mendonça? Ele tem capacidade técnica para assumir um ministério, uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal? O que a gente pode falar sobre ele? Bem, a Constituição exige notório saber jurídico. O notório saber jurídico é adquirido, em primeiro lugar, pelo curso de Direito que ele tem, pelo exercício de cargos públicos, por meio de concurso, e ele é um advogado da União, e mesmo por títulos acadêmicos, e ele os tem. Ele fez cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Portanto, a questão não é essa, assim, do ponto de vista da qualificação jurídica. Como a professora Magali estava mencionando, as discussões que têm de ser feitas têm a ver com outras razões. Um pouco da motivação do presidente da República e um pouco do histórico do ministro André Mendonça, como advogado-geral da União e como ministro da Justiça, né? Que, evidentemente, apontam preocupações para quem imagina que a função de um ministro supremo é aquela que está na Constituição. Qual é a função? É de aplicar a Constituição, aplicar a Constituição com equilíbrio. Claro que existem orientações, interpretações diferentes, mas nenhum ministro pode ter compromisso radical
outro que não com a Constituição, e com o equilíbrio que a Constituição procura estabelecer entre os diferentes valores, inclusive entre as visões religiosas ou de grupos religiosos e o de outros grupos religiosos e de grupos laicos. Então, essa é a preocupação, né? Qualificação jurídica, ele a tem. O que é que o senhor entende? Desculpa. Não, pode concluir. Cabe ao Senado agora indagá-lo, e ele fez nas outras indicações muita indagação nas sabatinas, a respeito do seu passado e a respeito, sobretudo, desse carimbo que o presidente da República bateu na testa dele, de que ele estava indo lá. Perdemos o professor Carlos? Só o áudio. Peraí, volta só um pouquinho do carimbo que o presidente colocou nele, e aí falhou um pouquinho o áudio, professor. Perdão. O presidente da República bateu um carimbo na testa do ministro André Mendonça, que sugeriu que ele ia ao Supremo para ser terrivelmente evangélico. E esta é a pergunta que nós temos de nos fazer. Será que é isso que ele se dispõe a fazer lá? E será que o Senado deve aprovar alguém que tem um compromisso em ser um ministro terrivelmente evangélico? Essa é a pergunta, né? O que significa isso para o senhor? Qual é o significado dessa frase dita pelo Bolsonaro, que quer um ministro terrivelmente evangélico? Que diferença faz ser evangélico ou um bandista na hora de julgar? Bem, as motivações pessoais, elas influem, mas tem de haver um elemento fundamental, é a ordem jurídica, não é isso, professora Magalhães? Então, a gente tem nuances aí que a gente precisa observar, que é uma relação estreita do Estado com a religião que nunca se rompeu. A gente tem constitucionalmente o Estado laico, mas o Brasil nunca foi assim um Estado laico para valer, vamos falar assim no popular. A gente tem uma construção de um Estado laico que vem aí por já muitas décadas, né? Porque a gente tem uma presença das igrejas no legislativo, com a presença de não representantes de igrejas, mas pessoas religiosas que estão ali defendendo preceitos religiosos em várias frentes. No Estado democrático de direito, isso é factível, isso pode ocorrer, faz parte da democracia, que defendam princípios no espaço público. A gente tem no executivo pessoas que são religiosas, e a gente tem no judiciário. A grande questão é isso que o professor Carlos falou, que é alguém que está no judiciário, no executivo e no legislativo, que tem que defender preceitos constitucionais e acaba tendo uma missão, ou pensa-se que a pessoa terá a missão de defender preceitos de um grupo religioso específico para fazer valer esses preceitos para todos. A carga do terrível estaria colocada aí, desse terrivelmente, estaria colocado na expectativa de muita gente dessa ala que dá apoio, dessa ala religiosa, não só evangélica não, católica também, que dá apoio ao presidente Bolsonaro e gostaria de ver certos preceitos se fazendo valer para todo mundo, né? Aí essa é a questão que a gente tem que observar, como bem disse o professor Carlos. Então, Magali, para a gente entender, o universo evangélico é composto por quais segmentos? Quem são eles? Olha, há uma diversidade muito grande. A começar pela quantidade de igrejas, a gente tem as igrejas chamadas históricas, que chegaram aqui como missionários no século XIX, aí estão os batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, luteranos, e a gente tem os mais recentes, que chegaram depois, os pentecostais, no século XX, e também tem os pentecostais que a gente chama de históricos, como da Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã, e mais recentemente, aí quase na virada do século XX para o XXI, aqueles grupos denominados neopentecostais ou pentecostais autônomos em relação a uma história, uma tradição, que são essa miríade de igrejas aí que nós temos, que é difícil de contar, né? A gente tem as mais destacadas, a Universal do Reino de Deus, a Igreja do Sara Nossa Terra, enfim, são muitas. Agora, dentro dessa diversidade toda, a gente tem que olhar
e a pergunta que muita gente faz: quem é que está com o governo Bolsonaro? Então, a gente tem uma parcela de pentecostais que é significativa, e muitos destes que são igrejas com caráter bem empresarial, têm mídias, estão presentes aí em diversos segmentos do mundo, inclusive dos negócios religiosos, né? Então, a gente tem essa parcela. E a gente tem evangélicos desses tradicionais também. Quem está no governo, nos ministérios, não são os pentecostais. A gente tem presbiterianos que estão aí no Ministério da Educação, o ministro André Mendonça da AGU é um presbiteriano, um pastor. Temos batistas, como o general Luiz Ramos, como o Fábio Faria das comunicações. Nós temos o Onyx Lorenzoni, que é de origem luterana, Damares Alves, que era pentecostal e aderiu aos batistas mais recentemente. Quer dizer, então, é muito interessante quando eu falo de nuances, são muitas, né, para a gente entender esses elementos de poder e alas que são mais ideológicas do que puramente doutrinárias. Isso que a gente deveria observar. Qual a porcentagem de evangélicos no Brasil hoje? Olha, lamentavelmente a gente deveria estar tendo um censo do IBGE para a gente ter números mais precisos. E, lamentavelmente, todos nós que pesquisamos, acompanhamos isso, vamos ser prejudicados por essa situação. Há uma aproximação hoje na faixa de 30% da população, né? E são as pesquisas aí feitas por institutos privados, né? Eu queria falar um pouco sobre a religião entremeada na política, como a gente tem visto. O ministro da Educação hoje, a respeito da doença do presidente Jair Bolsonaro, ou do estado de saúde, porque ainda não se sabe se ele não está doente, né? Ele está ali com uma crise de soluço já faz uns dias. Ele, enfim, pediu oração para as pessoas e tal, e disse que o país é laico, que um país laico não é um país ateu. Eu queria ouvi-los a respeito disso, assim, por que está escrito na Constituição que o Brasil é um país laico. O que é que isso significa, professor Carlos? Significa que o Estado não patrocina religião nenhuma. Existe proteção da liberdade religiosa, esse é um princípio fundamental da Constituição, e um dos papéis do Supremo é proteger a liberdade religiosa. Mas também tem uma questão de proteger os espaços dos vários grupos dentro de uma mesma religião, de uma mesma orientação. Então, esse é um papel do Supremo Tribunal Federal, a ideia de equilíbrio entre valores diferentes, né? E também do valor religioso com outros valores. E todos eles estão na nossa Constituição, e o Supremo vai, aos poucos, enfrentando os casos e tentando compor de maneira equilibrada essas relações. Nem sempre consegue, né? A professora Magali mencionou já que na história, inclusive do Supremo, nós tivemos questões religiosas. Uma questão sensível, por exemplo, foi julgada em um certo momento pelo Supremo, isso antes da redemocratização e da Constituição de 88, foi um conflito entre a Igreja Católica Brasileira, que era uma dissidência nacional feita por um ex-bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, que criou uma igreja própria e que a Igreja Católica Apostólica Romana queria eliminar do Brasil. E a questão foi parar no Supremo. E o Supremo, naquela ocasião, estou falando ainda de uma época de grande conservadorismo e autoritarismo, considerou que a Igreja Católica Brasileira era inconstitucional. O que mostrou uma disposição do Supremo, houve divergência entre os ministros, mas uma disposição do Supremo em defender uma espécie de reserva de mercado da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas claro que isso é um período superado da nossa história. Depois da redemocratização não houve mais isso, né? Então a nossa preocupação é de que o Supremo se mantenha equilibrado como tem sido desde a redemocratização nessa matéria. Uhum. De que maneira, a professora falou um pouco sobre isso, mas de que maneira esses preceitos, certos preceitos religiosos do governo, estão misturados hoje
nas políticas públicas, na política feita por esse governo. Ela citou ali alguns ministros, eu quero citar o Ministério da Família, que eu acho que é o mais proeminente nesse sentido, sob o comando de Damares Alves, professora. Então, e tudo começa com essa frase que você já mencionou, Tatiana, de que o Estado laico não é um Estado ateu. É fato, mas isso vem sendo usado, instrumentalizado, essa frase, para se tornar, para se possibilitar que haja justamente um governo agindo de forma religiosa. Aí a gente tem que olhar assim, com ações baseadas em preceitos de uma única religião, que é a religião cristã. Mesmo assim, quando a gente fala de cristianismo, a gente já falou aqui que não dá para falar de um grupo só, nem os evangélicos são um grupo só, nem os católicos também são um grupo só, uma diversidade enorme de teologias. Mas eles se encontram ali em alguns preceitos, né? Exatamente. Os religiosos. Então, você tem aí, exatamente, e compreensões no campo do conservadorismo religioso que se encontram e se alinham com o governo Bolsonaro desde a campanha ou muito antes, né? Lembram-se que Bolsonaro foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor Everaldo, quando ele aderiu ao Partido Social Cristão, PSC. Ali já foi construída essa imagem de um presidente relacionado aos cristãos, a uma ala cristã, na linha do PSC ali, do pastor Everaldo, da Assembleia de Deus, e aí se constrói um governo que vai atender a essa aliança. É uma aliança que foi construída desde 2016, desde esse momento. Então, se coloca, então, o cumprimento de promessas. Primeiro, o Ministério dos Direitos Humanos, que já existia, é transformado em Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A palavra família é uma palavra-chave aí, por conta da defesa que já se vinha fazendo em processos eleitorais fortemente desde 2010, né? Processos eleitorais de defesa da família tradicional. Então, ganha um ministério, e isso tem um apelo muito forte entre religiosos cristãos, católicos e evangélicos, e também espíritas, na linha da família tradicional, que a gente está falando de heterossexual, com a normatividade estruturada na família clássica, né? Então, esse ministério é muito estratégico. Inclusive, ali a gente tem a ministra e um segundo escalão todinho religioso. É um ministério onde há mais presença no segundo escalão de gente católica e evangélica para tocar essas políticas aí. Qual é a responsabilidade, professor Carlos? Qual é o papel do Congresso em evitar ou em atuar nesse sentido, assim, para não deixar o Brasil virar uma teocracia? Eu quero falar um pouco sobre teocracia, porque toda vez que a gente fala sobre esse assunto, alguém fala: o Brasil está virando uma teocracia. Eu ainda quero falar um pouco sobre isso. Mas qual é a responsabilidade do Congresso, que é uma casa legislativa, em evitar a institucionalização de preceitos religiosos no país? Então, a Constituição proíbe o Estado de patrocinar religiões. Então, ele não pode incorporar nas políticas públicas a realização daquilo que as religiões entendem que seja o correto, como, por exemplo, a defesa do espaço exclusivo da família tradicional dentro da convivência social e mesmo das políticas públicas. Porque isso é uma orientação religiosa. Não se trata de o Estado respeitar a família tradicional, não é essa a questão. É do Estado incorporar como política pública a realização dos valores tradicionais e impedir que as pessoas tenham liberdade ou apoio se elas não se encaixam em outras, em variantes, digamos assim. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer? Em primeiro lugar, é impedir que se aprovem leis que direcionem a política pública para a defesa de uma visão religiosa específica de Estado. E também o Congresso Nacional aprova a lei orçamentária que distribui recursos entre os diversos programas, inclusive do Ministério dito da Família e outras coisas mais. E o Congresso Nacional, ao distribuir os seus recursos,
ele examina qual é o tipo de orientação, de efetividade, de utilidade ou desvio que as políticas e os programas públicos têm. E a resposta do Congresso diante de um presidente da República eleito, ninguém pode tirar de lá, a não ser por impeachment, mas que comece a patrocinar políticas públicas estritamente religiosas, é negar recursos para isso. É assim que os congressos na democracia agem, né? Negam recursos para essas políticas, né? E depois a justiça tem, evidentemente, que arbitrar os conflitos, né? Bom, a gente sabe, existe uma bancada da Bíblia no Congresso Nacional. Quero ouvir muito a professora Magali sobre isso. Qual é o papel do Congresso para evitar que o Brasil institucionalize preceitos religiosos em suas leis, enfim, em suas políticas públicas? Então, essa bancada da Bíblia, ela é a chamada bancada religiosa que compõe aí evangélicos e católicos, porque a gente tem duas frentes parlamentares, uma ligada ao grupo evangélico, outra ligada ao grupo católico, e elas se juntam em várias afinidades. É interessante que em vários campos os evangélicos sempre divergiram dos católicos, né, em situações de espaço público, mas quando se aproxima nessas questões político-ideológicas, estão juntos em várias frentes. Recentemente, a gente teve a retirada da noção de gênero na transversalidade do Plano Nacional de Educação, com uma pressão muito forte, né? Isso aconteceu em 2014, da bancada religiosa, dessa chamada bancada da Bíblia, no Congresso Nacional, e também aconteceu nos estados, nos municípios. Então, tem havido uma articulação muito forte nesse sentido, de ter uma influência interessante para a gente observar, que esse caso do judiciário, que a gente está comentando aqui, o professor Carlos citou muito bem, tem sido um elemento estratégico, porque uma vez que a bancada da Bíblia tem barrado uma série de projetos de lei que abram para questões que são controversas no campo do cristianismo conservador, em relação a gênero, em relação a situações de direitos sexuais e reprodutivos, muito especialmente, o judiciário tem sido um espaço para abrir para direitos. Vários direitos da população LGBT foram conquistados no judiciário e não no legislativo, por conta dessas barreiras. Então, o que esses grupos perceberam? A gente tem que ocupar os outros poderes também para poder fazer essa barreira que a gente tem, né? Então, estendendo essa atuação que existe no legislativo para também o poder judiciário e barrar esses avanços nessas brechas que eram encontradas pelos grupos que não conseguiam votar projetos no legislativo. A Tati já falou sobre teocracia. Vamos voltar explicando o que é, porque vira e mexe a gente ouve, lê comentaristas de internet, até gente séria que estuda ciência política falando que o Brasil está virando uma teocracia. Magali, o que é teocracia? Então, teocracia é aquela forma de governo em que o governo é regido por uma orientação religiosa, de uma determinada doutrina, de uma determinada religião. E isso não é o caso do nosso país, como a gente já falou aqui, né? Qual país é uma teocracia hoje, professor? A gente tem o Irã, que é o exemplo mais clássico, né? Quando houve, então, a tomada de poder pelos ayatolás. Esse é o exemplo mais clássico. E há outros na África, na Ásia. Não é muito comum essa forma de governo no Ocidente. Ela é mais comum no Oriente, né? O que é que caracteriza uma teocracia, Magali? É a orientação do governo, das leis, das regras, das formas de governar por uma religião determinada, por um grupo religioso, por uma determinada orientação religiosa. Então, as leis, as formas de governar, tudo isso é orientado pelos preceitos religiosos dessa determinada religião. Né? Mas não era isso que a gente estava falando aqui? Sobre preceitos religiosos serem transformados em lei pelo Congresso ou serem considerados pelo Poder Executivo? Sim, mas nesse caso da teocracia, isso é oficializado, isso é formalizado, é a forma como o país está organizado, dessa forma, o Estado está organizado dessa forma, e articulado, formalizado na forma da sua Constituição, das suas leis, né? Curiosamente, para quem não sabe, por exemplo, a Argentina é um Estado confessional, católico, por Constituição, por exemplo.
mas ela não é uma teocracia. Não é porque a Constituição prevê um Estado confessional que a gente tem uma teocracia, que aí é a forma de governo que na confissão você reconhece que confessionalmente é o Estado, mas que reconhece as outras religiões também. No caso da teocracia, não. A determinação da forma de viver, de governar, de legislar, tudo isso é determinado por aquela única religião que rege o Estado, né? Então, essa é a teocracia. Então, e a forma de governar é determinada pela religião. Nós somos uma democracia, um Estado de direito, um Estado constitucional de direito e democrático, né? Então, a gente tem uma Constituição, um Estado laico, que, como bem disse o professor Carlos, respeita e garante que as religiões professem a sua fé. O Estado precisa garantir que todas, não uma determinada religião, mas todas as religiões, é a liberdade de crença e a liberdade religiosa. E tem que garantir a liberdade de quem não tem religião também, de quem não tem fé, de quem não tem crença. O Estado laico, então, trabalha para essa garantia, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos clássicos no Brasil dessa garantia religiosa, por exemplo, com os adventistas, que são um grupo religioso que faz a guarda do sábado, então eles não trabalham, e isso o Brasil respeita, né? As pessoas adventistas que têm o sábado guardado, então a pessoa tem o direito de não trabalhar, de não prestar um concurso público nesse dia. Eu dava aula na universidade, então a gente respeitava quando havia sábado os alunos que não prestariam prova naquele dia, nem vestibular, né? Então, esse é um exemplo. As testemunhas de Jeová também tem a questão da transfusão de sangue, que é até controversa, né? E que algumas situações vão parar no judiciário para se garantir a vida de alguém que precise da transfusão. Então, esses são exemplos de um Estado laico que guarda, que preserva, que reserva a garantia das religiões. Isso não quer dizer que a gente vai escolher uma religião e estabelecer leis, quando a gente fala de preceitos, estabelecer leis, estabelecer regras que valham para todo mundo, né? A começar da família tradicional, que a gente já deu exemplo, a terminar por se domingo vai valer para todo mundo, se uma igreja, e a questão recente de abrir os templos para preservar as pessoas da Covid ou não. Isso foi parar lá no STF, né, professor Carlos? Eu queria insistir com o professor Carlos nessa questão, se o Brasil está virando uma teocracia, ainda que não seja uma teocracia oficializada. Eu me lembrei, estou ouvindo a professora Magali falar, me lembrei dos terreiros atacados, né, que a gente tem noticiado, infelizmente, bastante, as religiões de matriz africana sendo muito discriminadas, sobretudo no Rio de Janeiro, e o slogan usado pelo presidente deste país, que é Deus acima de todos. Como é que a gente pode entender isso, professor Carlos? Olha, eu creio que não é exatamente de teocracia que nós estamos falando, porque nós não estamos caminhando, não há indicativo que estejamos caminhando para uma confusão entre o poder religioso, quer dizer, o estatuto de organização das religiões e a organização do Estado. Não é exatamente isso. O que o Estado vem fazendo é flertar com grupos religiosos e, para isso, persegue outros grupos ou protege certos grupos. E, então, acaba aceitando como causas suas do Estado, né, causas que são estranhas ao Estado. Então, a professora Magali mencionou agora há pouco um tema que acabou há pouco no Supremo, que era sobre a existência ou não de uma liberdade dos templos funcionarem quando as autoridades sanitárias haviam determinado o fechamento de todos os estabelecimentos, inclusive os religiosos. O argumento lá o que era? De que a liberdade religiosa se sobrepunha a todas as outras cautelas que se tem de tomar na vida em sociedade, inclusive a cautela sanitária. E o ministro André Mendonça, como advogado-geral da União, foi lá no Supremo Tribunal Federal fazer um discurso de cunho religioso para dizer que nós não poderíamos nos guiar, senão pela palavra de Deus, disse algo desse tipo. Religiosos estão dispostos a morrer, disse ele à época. Isso, exatamente.
Então, como se isso garantisse um direito de eles se sacrificarem, mas mais do que isso, né, de eles contaminarem os outros, porque o exercício da liberdade contamina os outros, né? Então, são esses os tipos de situação que se tem colocado e que têm se tornado frequentes. Há uma grande quantidade de hipocrisia na política brasileira quando se apoia essas causas religiosas. Quer dizer, o grau de sinceridade, por exemplo, do presidente Bolsonaro em relação a esses temas é bastante duvidoso. Ele, digamos, é um convertido recente de oportunidade. Agora, Sim. Ele aproveita o fato de que existe uma bancada evangélica, uma bancada católica, etc., e faz acenos para eles. O problema é quando esses acenos colocam o Estado como instrumento de um grupo ou de perseguição a outro grupo, né? Por falar em perseguição, voltando ao André Mendonça, professor, há casos de demonstrações de muita lealdade ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, ele demonstrou, quando ministro da Justiça, muito apego à Lei de Segurança Nacional. Vamos lembrar, um dispositivo originado no período da ditadura militar e foi usada por ele para investigar críticos do presidente, do governo, jornalistas que expressaram críticas ao Jair Bolsonaro e até mesmo o presidenciável Ciro Gomes, do PDT. Foram alcançados por processos movidos por Mendonça via Lei de Segurança Nacional. O que significa isso? Qual leitura dá para fazer disso? De um futuro ministro do Supremo. Talvez, né? Aí que está o terrível, o terrivelmente. Está justamente nessas ações que a gente vê, porque esse pastor, advogado-geral da União, foi escolhido, e não outros, que tinham também um currículo muito forte, que são evangélicos, que vinham defendidos por outras lideranças, né? Algumas lideranças religiosas já tinham apresentado outros nomes, evangélicos com currículo também significativo. Por que então? Então a gente vê, Fernando, que a gente tem essas provas de lealdade. Eu diria até de um certo servilismo, né, para usar uma palavra amena, do que o ministro André Mendonça vinha demonstrando. Na posse dele como ministro da Justiça, vocês devem se recordar, ele fez um longo discurso também muito religioso, em que chamou o presidente Bolsonaro de profeta. Profeta. Eu que acompanho e monitoro vários grupos evangélicos espalhados pelo Brasil, muitos ficaram até ofendidos com essa comparação de o presidente Bolsonaro, com tantas controvérsias em torno do seu nome. O professor Carlos falou que ele é convertido, alguns evangélicos vão dizer que não, pelas atitudes que toma, que são bastante contrárias àqueles preceitos da fé cristã, baseados no amor, na misericórdia, se chamando cristão, né? Então, ele ali foi chamado de profeta. Depois vem essa sequência de perseguições a personagens que criticavam o presidente com a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Depois a gente sabe que ele voltou para a AGU, ele voltou do Ministério da Justiça para a AGU porque o ministro José Levi se recusou a atender também comandos que vinham do presidente em relação à situação das igrejas na Covid, por exemplo, né? E essa sustentação oral no STF, que o professor Carlos mencionou, na situação da Covid, que foi também uma explicitação do que significa o que significa ser terrivelmente evangélico. É justamente jogar por terra tanto preceitos teológicos, que ele deve ter como pastor, como também preceitos jurídicos que ele deve carregar na sua formação como jurista. Quer falar, professor, sobre essa subserviência de Mendonça? Sim. A preocupação que o caso da perseguição com base na Lei de Segurança Nacional a jornalistas e cartunistas coloca é a seguinte, é que supõe-se que alguém que exerce uma função política respeite minimamente as leis e a Constituição. E não é exatamente que ele aplicou a Lei de Segurança Nacional. Ele usou como pretexto a Lei de Segurança Nacional para uma perseguição clara e inquestionável a pessoas críticas à política governamental e ao presidente da República. Foi isso que ele fez. E quem está dizendo não sou eu. Foi o Poder Judiciário que, com habeas corpus, trancou os inquéritos que ele mandou abrir. Então, é essa situação. Quer dizer, alguém que tomou atitudes que contrariam
explicitamente a ordem jurídica. A ninguém do meio jurídico ocorreria dizer que aquelas situações do jornalista Hélio Schwartzman, por exemplo, e do cartunista Arueira, tinham alguma coisa que se pudesse encaixar na Lei de Segurança Nacional. Então foi um pretexto para perseguir, para atormentar, para fazer as vontades do presidente da República. Então, isso coloca em questão até a sua fidelidade à ordem jurídica. E não é uma questão de falta de conhecimento, não, que ele tem. É de fidelidade à ordem jurídica. Isso é um pressuposto do exercício da função judicial, não é só no Supremo muito mais. E é fidelidade à ordem jurídica. Essa fidelidade e não ao presidente da vez, né? Porque se ele for referendado, professor, ele pode ficar no Supremo 27 anos, pois até atingir 75. Então, quer dizer, Bolsonaro sai, a composição, o Supremo fica. Como que é possível analisar Mendonça num longo prazo dentro do Supremo? Essa é uma boa pergunta. Os ministros, eles frustram quem os indica com o tempo. A gente viu isso com o PT, né? Muitos casos. Inclusive no primeiro voto, Tem situações em que, por conta da agenda, né, da pauta, no primeiro caso... Cássio Nunes nem tanto, mas pode seguir, vamos lá. Mas outros mais antigos, não vão ficar aqui citados, mas frustra. Isso é normal, né? Porque a dinâmica do Supremo é outra, e a pessoa, depois de nomeada, passa a lidar com aquela dinâmica do tribunal, e muitos deles mostram muita serviência para chegar lá, né? Tem isso também. Claro que o importante é que a instituição como um todo consiga controlar os eventuais desvios. Por isso é um colegiado, por isso são 11 ministros, por isso a opção da nossa Constituição de fazer com que eles não fiquem por um mandato curto, que é um outro modelo, mas que eles fiquem até chegar na idade da aposentadoria compulsória, porque isso permite que as pessoas acabem se misturando lá no Supremo Tribunal Federal e desplugando, assim, dessas relações. Mas o que é muito importante é que nós não levemos ao Supremo Tribunal Federal ninguém que seja um infiel. Em que sentido infiel? Infiel à ordem jurídica. Alguém que despreze a ordem jurídica, que acha que a ordem jurídica é um joguete, que você faz o que quiser, você usa argumentos legais para decidir qualquer coisa. Esse tipo de infidelidade inaceitável para um ministro do Supremo. Tem que ser fiel à ordem jurídica. Claro que há divergências sobre como interpretar a Constituição, são naturais. Há pessoas mais religiosas, gente menos religiosa, gente com uma orientação mais à esquerda, à direita, isso tudo é normal no mundo todo. Mas um compromisso de fidelidade com a Constituição é essencial. E é isso que o ministro André Mendonça vai ter que mostrar ao Senado, né? Por que razão ele acha que a ordem jurídica brasileira justifica a abertura de inquérito contra as pessoas que criticam o presidente da República. Não é uma resposta fácil de fazer. Qual é o perigo disso? Bom, ele é um único ministro, né? O perigo é de um ministro que eventualmente tenha uma característica inadequada, não estou dizendo que ele tem, mas enfim, se ele vier a ter, ser acompanhado por outros que no decorrer do tempo sejam colocados no Supremo com esse critério, né, de serem fiéis a algum tipo de compromisso que não à ordem jurídica. Aí, com o tempo, nós transformamos o tribunal em algo que nada tem a ver com a sua missão constitucional. É um tribunal de pessoas que têm um enorme poder, 11 pessoas que podem fazer qualquer coisa. Desde que eles combinem, eles podem fazer qualquer coisa. E não tem nenhuma limitação na ordem jurídica. Bom, aí não é um Estado de Direito mais. Aí nós temos um grupo que está a serviço, desde que eles se acertem entre si, de qualquer coisa. Não é para isso que se criam tribunais constitucionais, nem tribunais da cúpula do judiciário. Sim, sem dúvida. Bom, a gente ouviu aí o Fernando informando no Repórter CBN sobre uma decisão da Funarte que se diz técnica, mas claramente não é. A Funarte citou Deus num parecer para reprovar o pedido de apoio do Festival de Jazz do Capão, realizado na região da Chapada Diamantina, na Bahia, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a tão maltratada Lei Rouanet. Isso porque houve uma publicação em rede social em que o evento se posiciona como um festival antifascista e pela democracia. O que, enfim, me corrijam aqui se eu estiver errada, qualquer ser humano que respeita a democracia, né, que tem a democracia em alta conta,
né, antifascista e a favor da democracia. O governo achou que não. No texto, para negar o financiamento, e na verdade não é o financiamento, para negar a autorização para que esse festival pudesse ir atrás de patrocínio e os patrocinadores tivessem isenção de impostos, explicando direitinho e de maneira rápida como a Lei Rouanet funciona, a Funarte cita uma frase atribuída ao músico alemão Johann Sebastian Bach. O objetivo e a finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e da renovação da alma. Aqui a gente está falando sobre religião entremeada em políticas públicas. Acho que esse é um exemplo claro e assustador, pelo menos para mim. Depois disso, o escritor Paulo Coelho decidiu bancar o evento, falou, eu vou botar o dinheiro aí, vou financiar esse evento, desde que sim, ele seja antifascista e em defesa da democracia. Queria ouvi-los a respeito desse caso e sobre o que casos como esse, que como a gente discutiu aqui hoje, são cada vez mais corriqueiros nesse governo, dizem sobre a nossa democracia, Magali. Então, eu acho que a gente pode prever que esses casos eles vão aparecer cada vez mais. Por quê? Nós já comentamos aqui que há uma instrumentalização da religião nessa perspectiva política deste governo. Já desde a campanha, desde 2016, né, quando se construiu a campanha Bolsonaro, o governo se estabeleceu com essa aliança, porque todo esse discurso está relacionado à aliança que está feita com determinado grupo religioso. Não é com a religião, não é com os religiosos, mas é com uma determinada parcela de um grupo evangélico e católico, com uma parcela aí de espíritas também, que tem esse caráter conservador, de visão de mundo, de compreensão da vida, né? Então, o que está acontecendo? Na medida em que está diminuindo o apoio a esse governo e que esses apoiadores lá do início, que tinham altos números, já têm números bastante reduzidos na pesquisa, mas que ainda assim nas pesquisas mostram que ainda são uma certa base, é agarrar essa base que esse governo vai continuar. Então a gente vai ver cada vez mais atitudes, ações, discursos. Esta semana mesmo, por exemplo, o presidente, numa espécie de agressão a jornalistas, ao invés de atacar com palavras, fez uma oração do Pai Nosso. Mas foi uma oração do Pai Nosso para agredir, não é uma oração para amar, né, ou para beneficiar, mas para agredir. Então a gente vai ver cada vez mais esse tipo de discurso, de ação, porque de alguma forma ainda mantém viva uma certa base que no seu imaginário deseja ver um governo religioso e que leve adiante esses princípios religiosos e que vão tratar a música, a cultura, a educação. A gente tem um pastor no Ministério da Educação e que está trabalhando muito nesse sentido que nós estamos falando aqui. É que ele não aparece muito, né? Ele é mais reservado do que o anterior ministro. Hoje mas se a gente for também, atrás das ações, a gente vai ver que são muito semelhantes a essas aí que a gente está assistindo. Então, a gente tem que se preparar para ver cada vez mais à medida que o governo vai enfraquecendo em apoio. É nesse sentido que ele vai buscar respaldo. Professor Carlos, eu queria te ouvir sobre isso e se esse é o papel do Estado mesmo, balizar de acordo com a religião quem deve e quem não deve ter financiamento autorizado pelo governo para captar recurso. É claro que não. As políticas públicas culturais existem para desenvolver a cultura de uma maneira plural, o mais aberta possível. Não é nem para proteger, nem para perseguir grupos religiosos, ideológicos, seja o que for. Não é? Mas, claramente, o governo, nesse caso específico, ou pelo menos na atuação em geral da Secretaria da Cultura, tem um projeto que vai um pouco além da questão religiosa. É um projeto de desprezo e de destruição da cultura, que se junta com o desprezo e a destruição da ciência. Porque o presidente da República ele oferece a uma camada da população que talvez se sinta excluída do conhecimento, que tem pouca identidade com a ciência, com a educação, com a cultura, oferece uma espécie de vingança. Em vez de
oferecer. Incluir essas pessoas? Isso, exatamente. Oferecer cultura, oferecer educação, oferecer ciência, oferecer, por exemplo, vacina. Ele oferece vingança contra a exclusão que essas pessoas sentem. É por isso que ele cultiva essas pessoas, para tentar incentivá-las a odiar aqueles que têm cultura, que valorizam a cultura, a pluralidade, etc. E tal. Isso claramente é um desvio em relação à política cultural. Se alguém fosse ao judiciário contra esse indeferimento aí que ocorreu no caso do Festival de Jazz, o Poder Judiciário diz isso é um caso clássico de desvio de finalidade do ato administrativo, porque não cabe ao governo fazer filtro religioso. Mas ele não irá, não precisa, porque a sociedade também reage. Né? Nós temos uma sociedade que está passando por um teste de estresse que não passa desde a redemocratização. Né? Isso pode, se no final der tudo certo, isso pode ter sido um teste para nos mostrar os perigos de a gente enfraquecer a nossa crença na cultura, na ciência, na educação e, sobretudo, na liberdade. Se a gente não sair louco dessa, né, professor Carlos? Se a gente conseguir manter a sanidade até o fim. Vamos nessa. Por isso a ciência pode nos ajudar, a Sem psiquiatria dúvida. faz parte. Sem dúvida, sem dúvida. Carlos Ari Sanfeld, professor da FGV Direito de São Paulo. Muitíssimo obrigada, viu, professor? Volte sempre. Prazer imenso estar com vocês, com os ouvintes, com a professora Magali. Professora Magali Cunha, doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora em Mídia, Política e Religião, consultora da plataforma Religião e Poder do ISER. Professora Magali, um prazer te ouvir, volte sempre também. Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês na companhia do professor Carlos e convido que essas questões estão todas na plataforma Religião e Poder. Consultem lá. A gente tem inclusive um artigo novo sobre a nomeação de André Mendonça. Muito bom.